Olá, eu sou a doutora Luza Reis, oftalmopediatra, e hoje eu vou explicar de forma direta o que é ambliopia e por que ela acontece e como tratamos. Para a ambliopia, o tempo vale muito. Então, fica até o final para que você não perca esse tempo precioso de desenvolvimento visual do seu filho. Ambliopia é o termo que usamos quando um dos olhos não desenvolve a visão como deveria e durante a infância. O olho pode estar anatomicamente perfeito e normal, mas o cérebro não aprendeu a enxergar bem através dele. Isso é um problema de desenvolvimento visual e o tempo é fundamental. Por que isso acontece? As três causas mais comuns de ambliopia são o estrabismo, quando um olho desvia, o cérebro desliga a imagem desse olho para evitar a visão dupla. Segundo, anisometropia, quando a diferença de grau entre os olhos é muito alta. O cérebro prefere enxergar com a visão mais nítida. E terceiro, a privação. É algo que bloqueia a entrada de luz ou a visão clara em um dos olhos, como a catarata congênita, a pálpebra um pouco mais caída, cobrindo a pupila. Então, como desconfiar em casa que meu filho pode estar com ambliopia? Um dos sinais é quando a criança aproxima os objetos ou fecha um dos olhos quando quer focar melhor. Ou até mesmo parece desatenta com algumas atividades, tropeça mais, queixa de dor de cabeça, ou você percebe um desvio em um dos olhos. Nas crianças pequenas, o comportamento é uma pista. Pode ter uma irritação com a leitura, pode ter uma dificuldade para pegar as coisas pequenas, um incômodo com a luz, mas em alguns casos nada disso é percebido. E como confirmamos o diagnóstico? Isso é feito na consulta oftalmológica. E na consulta nós medimos a visão de cada olho. Nós avaliamos o comportamento visual da criança, avaliamos o alinhamento ocular, o fundo de olho e avaliamos o grau de cada olho após a dilatação da pupila. Nós também testamos a binocularidade da criança, que é a noção de profundidade, a visão 3D. Em bebês ou nas crianças que não leem as figuras ou as letras, nós temos outros instrumentos que podem medir essa visão. E o tratamento? Ele tem três pilares. Pilar 1, corrigir a causa base. Se a causa base for um estrabismo, nós precisamos corrigir o estrabismo. Ou qualquer outra causa base que esteja impedindo o desenvolvimento visual. Em casos onde a causa é uma privação, a gente precisa corrigir essa causa. Em cataratas congênitas, a cirurgia de catarata congênita. Em uma pálpebra muito caída, a correção dessa pálpebra. Ou em opacidades da córnea, a melhora dessa opacidade. Pilar 2, estimular a visão do olho mais fraco. E como fazemos isso? Não existe outra forma mais eficaz do que usando tampão no olho bom. Porque enquanto a criança estiver com os dois olhos abertos, o cérebro sempre vai preferir a imagem do olho que enxerga melhor. Então, para que a via visual daquele olho que está preguiçoso ou amblíope possa ser desenvolvida e estimulada, é importantíssimo que eu feche a visão, que eu oclua a visão do olho bom, para que o cérebro lembre de desenvolver a visão do olho ruim. Essa é uma das formas mais eficazes de curar a ambliopia. Mas, em alguns casos, podemos também utilizar colírios que vão embaçar ou penalizar a visão do olho bom, que são os colírios de atropina. Uma dica que faz toda a diferença. Durante o uso do tampão, propõe atividades que sejam interessantes para a criança e de perto, como colorir, montar quebra-cabeça, uma leitura. Tudo isso vai ajudar no aceleramento do desenvolvimento visual. Pilar 3. Manter o ganho
e evitar recaída. Quando prescrevemos o uso do tampão, a gente prescreve o uso do tampão por algumas horas por dia. E é importante que a família entenda que esse tratamento não pode ser interrompido sem a avaliação do especialista. Ou seja, se o oftalmologista indicou que precisa ser usado por 2 horas ou 3 horas por dia, procure usar nesse tempo. Mesmo que os momentos sejam intercalados, não precisa ser horas contínuas, porque de acordo com a resposta ao tratamento, essas horas de uso do tampão vão sendo reduzidas paulatinamente até realmente ser suspenso o tratamento. E lembre-se, a constância vence. Dúvidas comuns. O tampão enfraquece o olho bom? Não. É muito difícil. A não ser que o uso do tampão não esteja sendo conforme a orientação do médico. E outra coisa, o tratamento da ambliopia, ele tem que ser monitorado pelo especialista, pelo oftalmopediatra. Nós acompanhamos o desenvolvimento visual desses olhos e ajustamos o horário do tampão de acordo com essa resposta. Meu filho já está maior, ainda vale tratar? Sim, sempre vale tratar. Quanto mais cedo tratar, melhor a resposta. Mas em crianças maiores ou até adolescentes, eles podem se beneficiar com o tratamento. Cada caso é avaliado de forma individual. E se também houver estrabismo, a sequência costuma ser corrigir o grau, tratar a ambliopia e, se persistir o desvio, a gente também indica a cirurgia de estrabismo. A cirurgia alinha os olhos, mas ela não trata a ambliopia sozinha. Por isso, o plano combinado é essencial. Dicas práticas para casa. Transforme o tampão em rotina previsível. Use um calendário de adesão com recompensas simples. Deixe a criança participar da escolha do tampão e das atividades que ela vai realizar usando ele. Avise a escola para que ela seja uma parceira e garanta o conforto do tampão na pele da criança. Para estimular a visão durante o uso do tampão, escolha um momento em que a criança esteja ativa e associe o uso do tampão a algo prazeroso para ele. Também utilize atividades que possam estimular a visão, como eu falei, tarefas escolares, brinquedos de encaixe, quebra-cabeça. Isso é muito importante para o tratamento. A ambliopia tem tratamento e o tempo é um aliado quando começamos cedo. Se você percebeu sinais no seu filho, como aproximar demais objetos, fechar um dos olhos, desvio ocular, cansaço visual, agende agora uma avaliação. Com o diagnóstico preciso e a adesão, a gente ajuda o cérebro a reaprender a enxergar melhor. Se esse conteúdo te ajudou, curte agora e compartilhe com outras famílias. E se inscreva no canal. Eu sou a doutora Luza Reis e te espero no próximo vídeo.